Boa tarde, eu me chamo Deise Fernandes, eu sou engenheira civil e agora concluí o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho pela UF, pela Universidade Federal Fluminense. Foi um curso de um ano e meio a 2 anos. E queria, antes de começar a palestra sobre impermeabilização, colocar para vocês o porquê do interesse de ter voltado para a segurança do trabalho. Eu sou empresária da impermeabilização, trabalho muitos anos com impermeabilização, mas houve sempre uma preocupação com a parte social, com a parte do meu funcionário. Ele constantemente lida com produtos químicos e a saúde dele, a parte nociva, né, que eles adquirem quando estão executando as tarefas e ao longo do período. A palestrante acabou, nesse momento, de falar em riscos, em prevenções, e você tem uma empresa que possa estar no mercado, né, com todos os desafios na concorrência. Então, eu acho que, a partir desse momento, um item bastante importante é a engenharia de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho, ele tem como responsabilidade zelar pela saúde, pela segurança, né, da sua equipe profissional, minimizando, eliminando e atenuando alguns riscos no ambiente de trabalho. Então, começo agora a minha palestra falando sobre segurança e medicina de trabalho no serviço de impermeabilização na construção civil. Vou fazer uma pequena exposição como foi feito o trabalho. Na primeira etapa do trabalho, eu faço a metodologia, né, de como eu iniciei o trabalho de impermeabilização. Na segunda parte do trabalho, eu faço um estudo de caso da empresa, né, onde foram feitos levantamentos, eu colhi os dados e, no final, apresento um plano de ação para melhorias na saúde e segurança do trabalhador. A introdução eu vou apenas ler, né, para poder a gente ganhar tempo. A maioria das atividades no ramo da impermeabilização na construção civil são considerados de alto risco. Nós trabalhamos com produtos tóxicos, inflamáveis, que provocam queimaduras, além dos riscos complementares. Nós trabalhamos em altura, em trabalho em cisternas, com atmosferas perigosas e riscos biológicos. A documentação utilizada foram as internacionais e as nacionais. A OSHA, a CGIH e a NIOSH, elas não são normas, elas são os órgãos, instituições. A CGIH surgiu através de uma conferência, mas diante da confiabilidade dos seus levantamentos em pesquisa dentro de seus laboratórios, na ausência de algumas informações nas normas brasileiras, a gente volta para as internacionais e, com certeza, elas nos atendem perfeitamente. A OSHA, ela é americana e é a que melhor, a mais antiga e a que melhor define espaços confinados. Nas nacionais, nós temos a ABNT e temos as NRs, as normas regulamentadoras. As ABNT, nós temos várias, né? Mas no caso da impermeabilização, nós trabalhamos com a 95/75, que é a impermeabilização projeto, né? E nós temos a 95/74, que trabalha com a execução de obra. As normas regulamentadoras, elas são 36 normas. Elas são determinadas pelo Ministério do Trabalho, através da Lei 6.514, e elas estão incluídas na CLT através de uma portaria. Nelas vocês encontram qualquer explicações que possam auxiliar a vocês como empresária, a vocês como fabricantes, profissionais técnicos, que vão justamente auxiliar o trabalho de vocês. Organizações regulamentadoras. Nós temos o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, fundada em abril de 1975, em São Paulo. Tem o Miguel aqui representando. Nós temos a Associação de Empresas de Impermeabilização no Estado do Rio de Janeiro, a EI, né, fundada em 1996,
que, junto com o SENAI, elaboraram um manual de segurança em serviço de impermeabilização, de grande valia, e me atendeu perfeitamente nas minhas condições do meu trabalho, de muita pesquisa, de muitas avaliações. Inclusive, ontem o nosso arquiteto falou sobre ele, o Renato. Foi muito importante na execução do meu trabalho. O tema do meu trabalho é avaliação de risco ocupacional em atividades no caso de uma torre d'água. Importância do trabalho. Tendo em vista os altos índices de acidente, né? Os altos índices de acidente, a gente pode levar em consideração os agentes físicos, químicos e biológicos, vem se buscando conscientizar empregadores e empregados da necessidade da implantação de medidas de controles, treinamentos, sistemas preventivos de segurança no processo, nas condições e no meio ambiente do trabalho. Apresentação dos riscos de saúde que os empregados estão expostos e as possíveis soluções para atenuar ou eliminá-los. O roteiro do trabalho, ele ficou em situação-problema, objetivo, questões da pesquisa, metodologia, definição e riscos identificados. No final do trabalho, eu respondo todas essas questões. O interesse em estudar o risco de segurança do trabalho é pautado na precariedade de referências bibliográficas e técnicas. Portanto, eu tive que lançar mão das fichas técnicas, das FISPICs, dos manuais, e foi um trabalho árduo, porque eu tive que trabalhar todas as normas, né? Nós temos 36 normas, e eu trabalhei com a 4, com a 5, com a 7, com a 10, fazendo pesquisa e buscando conhecimentos, para poder finalizar o trabalho. Consiste na aplicação, na falta de aplicação, em alguns casos, das normas técnicas de segurança na execução do serviço de impermeabilização. As normas existem, mas as normas não são respeitadas e nem usadas. Então, esse é um grande problema dentro da nossa profissão. Voltando só, nos ambientes considerados de risco. O objetivo do trabalho foi estudar os riscos ocupacionais do processo de impermeabilização, em especial nas questões de gerência, tomando como caso o ambiente de uma torre de água. Como específico, a gente enumerou todos os riscos específicos de cada tipo de impermeabilização, identificando seus aspectos críticos. Sugerimos intervenções para a segurança nas diversas atividades, identificamos as atividades mais críticas sob a ótica da prevenção e proteção. Questões da pesquisa. Quais os processos críticos dentro do serviço de impermeabilização analisado? Que medidas mitigadoras podem ser aplicadas no processo analisado? Que medidas que a gente pode minimizar a situação crítica do funcionário dentro de um ambiente de risco? Metodologia. Aqui eu começo a falar sobre como eu iniciei o meu trabalho. Eu peguei 5 fabricantes, né, vou falar mais à frente, eu fiz a exposição de alguns produtos, e nesses 5 fabricantes, eu identifiquei todas as fichas técnicas, as FISPICs, que são a ficha de informação de segurança de produtos químicos, e trabalhei com elas para que eu pudesse identificar os riscos. Essas FISPICs é um documento que ela deve ficar nas empresas. O funcionário ele tem que ter acesso, mas normalmente isso não acontece, ninguém vê FISPIC em obra e ninguém nem sabe que elas existem. Então, eu acho que é um momento de mudança, como foi colocado anteriormente pela palestrante, e eu acho que é um processo de crescimento, inclusive nosso também, dentro da segurança do trabalho. Então, eu adotei as literaturas técnicas, né, e tal como a FISPIC, os manuais de impermeabilização, os catálogos técnicos, o manual da EI, além das notas do curso e as normas regulamentadoras. Que tipo de material eles estavam usando na hora que eu fui fazer a visita à obra? Eles estavam usando uma impermeabilização flexível, o material escolhido foi uma manta asfáltica, né? E o meu estudo de caso, ele está voltado para a realização em uma caixa d'água cilíndrica, uma torre de água, em um condomínio, em Belém.
Aqui eu fiz uma breve definição da impermeabilização, segundo o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, porque você, para iniciar um trabalho de segurança do trabalho, você tem que ter conhecimento sobre o processo de que você vai tratar a segurança. Então, como no meu caso, eu estava tratando sobre a segurança do trabalho na impermeabilização, então voltei para essa situação apesar de ter conhecimento, estudar um pouco mais, e depois, então, eu entro com a segurança do trabalho. Então, é uma técnica que consiste na aplicação de produtos específicos com o objetivo de proteger as diversas áreas do imóvel contra as águas da chuva, que podem ser da chuva, de lavagem, de banhos e outras. Tá. Alguns produtos que eu utilizei do mercado, né? Eu fiz a Viapol, a Sica, a Denve e outros mais, né? Esses aí só serviram como exemplos. Eu tenho tipos de impermeabilização, a rígida e a flexível. Quem define se a impermeabilização, se o material que eu estou utilizando, ele é rígido ou é flexível? Não é a norma, é o fabricante. Através de testes de ensaios, ele segue as orientações nas normas, mas a definição parte deles. Então, a impermeabilização, ela é dividida, segundo a 9575, a ABNT, no item 4, né, que é a classificação, ela é definida em cimentícia, asfáltica e polimérica. Quais foram os riscos identificados? Os físicos, os químicos, os ambientais e os ergonômicos. O estudo de caso da empresa, que eu vou iniciar agora, ela foi considerada do grau risco 3, ela tem um CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, e todo o processo do engenheiro de segurança começa aqui, o início do trabalho. Para mim determinar o grau de risco e o CNAE de uma empresa, eu uso a NR4, que é a da SESMIT. Para mim saber se eu vou ter ou não uma formação da CIPA, eu uso que é o Comitê de Prevenção de Acidentes, né? Eu uso a norma 5. Então, tanto a CIPA como a SESMIT, elas dependem do número de funcionários para a gente possa saber se ela vai ou não ser instalada. No meu caso, eu não tive nem CIPA e nem SESMIT, porque eu trabalhei com 19 funcionários. A empresa tinha 19 funcionários. Então, eu fui dispensada de fazer uma comissão da CIPA e também de dimensionamento da SESMIT. A SESMIT, ela dimensiona o número de profissionais que estão envolvidos, como médicos, técnicos de segurança, engenheiros de segurança e todos os profissionais envolvidos na segurança do trabalho. A empresa, mas mesmo, né, não tendo o dimensionamento nem da CIPA nem da SESMIT, eu não posso ter um profissional responsável pela segurança do trabalho. Nesse caso aqui, ficou o diretor administrativo, responsável pelas questões de saúde e segurança ocupacional. Aqui tem o organograma da empresa. A empresa possuía PPRA, PCMCO e PCMAT. Aí está o estudo de caso em loco. Nós temos uma caixa d'água com todos os graus de periculosidade provavelmente possíveis, né? Então, nós temos uma caixa d'água com 28 metros de altura, ela tem 13 de caixa d'água e ela tem 15 do fundo ao subsolo, que é a cisterna. Ela tem um diâmetro de 4 metros, ela é ambiente confinado e é trabalho em altura. A impermeabilização é feita com produto químico, que foi a manta asfáltica. O tempo, 2 meses, a carga horária é 8 horas, número de funcionários, 6 e um mestre. Quais foram os riscos identificados? Nós identificamos os riscos químicos, físicos, ergonômicos e riscos de acidente. Os riscos físicos, nós temos as poeiras, as gases e vapores. Houve a necessidade de fazer um lixamento interno. Então, a poeira da sílica, né, do quartzo, era liberada. Então, o funcionário faz aquele tipo de inalação, ocasionando, futuramente, talvez, até um câncer de pulmão, né? Ele tem o problema da visão, dermatite de pele. Então, uma série de problemas no ambiente confinado que o funcionário pode vir adquirir.
Os gases e vapores, as mesmas situações críticas para a saúde do trabalhador, são dermatite, são pulmão, né? Então, identificou-se os riscos físicos. Os riscos químicos. Os físicos, nós temos o calor, né? O calor é provocado por ser um ambiente confinado, e ainda a utilização do maçarico. Então, o maçarico. Então, nós temos aí esses dois tipos de calor. A radiação não ionizante, que é a impermeabilização na caixa d'água. Observamos também os riscos ergonômicos, o transporte manual das mantas, né, que muitas das vezes eram levadas no carrinho, no braço. Então, aí observamos o risco de postura. O risco de acidente também em atividade de içamento, puxando, descendo manta, puxando, descendo material. A utilização de escadas, né, porque existe toda uma legislação, a norma NR33, ela fala sobre ambiente confinado, a norma 35 fala em trabalhos em altura. Então, tem todo um procedimento que você tem que adequar para poder você ter um bom resultado nas suas atividades. Então, a utilização de cinto com talabaste, com cabo-guia, no caso da escada. A NR10 fala sobre eletricidade, como você realmente tem que deixar os seus equipamentos para que não traga nenhum dano à saúde do trabalhador. Partindo daí, né, de todos esses levantamentos feitos, a gente vem para uma matriz de risco. A matriz de risco é uma ferramenta de trabalho que ela direciona todos os riscos provenientes dentro de um local de trabalho. Ela estipula a frequência do acidente e a severidade, que a gente pode chamar também de gravidade. Ela tem uma legenda, né, que são consideradas, as verdes são leves, porque elas são adotadas só as medidas administrativas. Tem a amarela, que é a moderada, porque ela adota, além das medidas administrativas, ela tem a viabilidade de medidas no caráter coletivo a serem implantadas anualmente, num planejamento anual. E a intolerável é o trabalho que não deve ser realizado sem que seja adotada as medidas de controle indicadas para a situação. Partindo da matriz de risco, a gente vem para a APR, Análise Preliminar de Risco. A análise preliminar de risco, eu coloquei um extrato, porque a monografia deu em torno de 200 folhas e eu tive que reduzir para 15 minutos a aula. Então, eu tive que acelerar. E aí eu fiz só um extrato do serviço que me trouxe maior problema na execução, junto ao funcionário, né, a saúde e segurança do funcionário, que foi a aplicação de manta. Aplicação de manta com maçarico. Então, eu peguei esse item e eu fui identificando, né, porque a análise preliminar ela é uma tecnologia utilizada para atenuar os riscos de acidente de trabalho. Então, ela antecipa os riscos, ela faz uma prevenção para que eles não aconteçam. Então, eu identifiquei, né, que lá ela teria uma intoxicação por gases e vapores. Aí, a causa, esse é o evento, a causa imediata poderia ser a falta de EPI, o mau manuseio do produto. Eu dou uma classificação para que tipo de risco é a intoxicação por gases e vapores. É uma intoxicação, é um risco tipo químico. Eu volto lá na minha matriz, identifico frequência, severidade, avaliação dos riscos. Então, eu digo que o meu risco é moderado. Não, volto lá. Isso. Vamos pegar o risco da aplicação de manta, que é o que a gente está realmente trabalhando. Então, aqui, se vocês verificarem, a minha avaliação de risco aqui foi D e 4. Então, D e 4. Então, ela é intolerável. Então, é um risco que não deve ser realizado sem que haja as medidas de segurança do trabalho. Depois que eu faço a minha APR, em todas as situações da segurança do trabalho, eu faço uma análise crítica para determinar qual é o serviço que mais problema me traz, quanto à segurança e saúde do trabalhador. Então, se vocês verificarem aqui, a aplicação de manta asfáltica, eu tenho intoleráveis 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, e tenho 2 toleráveis. Então, eu jogo para uma análise crítica, e aqui eu coloco aplicação da manta asfáltica com maçarico. Eu tenho 7 eventos de riscos intoleráveis, tenho 2 moderado e zerado o leve. Então, vocês supõem, né? Tá visível que realmente ele é o mais perigoso. Para facilitar o raciocínio, a gente joga isso num gráfico, que é uma distribuição hierárquica dos dados. Então, aqui nós temos o maçarico, manta asfáltica, com um risco, né, intolerável de 7, e, em seguida, o andaime trabalho em altura em 6. Com isso daí, eu consigo fazer um resumo mais, que fique mais fácil de identificação. A coleta de dados, né, foram realizadas, todos os dados, através de um checklist da obra. Né? Como eu faço esse checklist? Eu crio um formulário onde eu identifico cada situação de perigo para o funcionário, eu faço uma antecipação. Por isso, a importância do PPAR, né? Prevenção, a prevenção de riscos, né, de acidente de trabalho. Por quê? Você antecipa, você reconhece, você avalia, você vê as condições de ambiente do trabalho, estuda os agentes físicos, químicos e biológicos. Então, você consegue, quando a empresa já tem, fica mais fácil de identificar. Caso ela não tenha, você faz o checklist da obra. Foi verificado os EPIs, a norma 006, do equipamento de proteções individuais. Eles usavam, mas não usavam de acordo com a especificação da norma. Existe, para ambiente confinado, existe as máscaras que têm um respirador, né? Eles têm que usar luva de couro, bota de biqueira, avental, tem uma série de situações para que possa manter a segurança e saúde deles, mas não usaram os EPIs mais baratos, mais fáceis, o habitual. A importância também do isolamento dos equipamentos não foi feita, e a permissão de entrada. Segundo a norma 33, existe a necessidade de um profissional chamado supervisor de entrada. Ele tem que fazer um treinamento de 40 horas, sendo renovado a cada ano. E, nesse treinamento, esse supervisor, ele recebe todas as orientações, ele é o chefe da entrada dos espaços confinados. Ele entra, ele confere o pessoal que entra, ele confere o pessoal que sai, ele faz os treinamentos, ele atualiza os EPIs, ele está sempre, é o profissional chefe de dentro dos serviços confinados. A importância de você ter um controle para a entrada e saída do funcionário é que, dependendo da dimensão, né, ou da dificuldade do serviço, muitos entram e podem ficar lá. Então, todos só podem entrar através de uma documentação e só pode sair através dela. Parece uma coisa meio burocrática, mas não é. É simplesmente um controle para que a gente tenha o controle da vida do trabalhador dentro do local confinado. A capacidade de treinamentos dos funcionários é essencial. Isso aí é sem questionamento. Quando você treina um funcionário, a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com a Constituição Civil. Quando você treina, quando você esclarece, quando você deixa ele tomar conta, ele entender a situação, com certeza ele será um funcionário mais esclarecido, mais feliz, e a produtividade, com certeza, será maior. Seguro de vida eles também têm. Aí, né, concluindo o trabalho, a gente faz um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai elaborar, de acordo com as necessidades da empresa, em melhorar os seguintes aspectos. Então, aonde eu identifiquei os problemas? A execução de treinamento, que eu acabei de falar agora, o PET, que é a permissão de entrada e trabalho, que é pertinente quando for o caso, for um ambiente confinado de grandes dimensões, eu coloquei ainda agora sobre isso, sobre o supervisor. O uso correto do EPI, né? Equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Você realmente, na obra, você tem que colocar tapumes, você tem que colocar guias, você tem que colocar faixa, você tem que colocar cones, para evitar que as pessoas entrem e se machuquem dentro da obra, pessoas que não têm, às vezes, nada a ver com o serviço.
né? O plano de emergência e salvamento NR33, realmente, todos envolvidos na obra têm que ter conhecimento desse plano de emergência, tanto o trabalhador, quanto o supervisor, quanto o engenheiro, para que tomem as medidas imediatas para socorrer e salvar a vida do trabalhador enquanto chega o socorro. As verificações periódicas quanto às orientações preconizadas no PPRA, né? Então, a gente avalia anualmente o PPRA e faz as retificações. As atualizações periódicas para acompanhamento das leituras técnicas, FISPs, os manuais. E agora, concluindo as respostas do início do trabalho, quais os processos críticos dentro dos serviços de impermeabilização analisados. Então, a gente, como eu falei anteriormente, o risco no manuseio de produtos químicos, liberação de gases, vapores, poeiras tóxicas, a falta de ventilação natural foi identificado, existia a ventilação, mas eles não seguiam a norma, né? Então, realmente, ela não surgiu o efeito que era desejado. O trabalho em altura, o uso de equipamentos com elevado risco de inalação de poeira, calor, a descarga elétrica, incêndio de motor. Que medidas mitigadoras você pode ser aplicadas no processo analisado? Né? De grande valia são os programas e mais as orientações das normas regulamentadoras. De grande, vamos dizer assim, extremamente necessárias para que você possa formular o seu PPRA, o PCMAT. O PCMAT é a norma 18, o PCMSO é a 9 e é a 7 e o PPRA é a norma 9. Dentre outros, você vai utilizar manuais técnicos e FISP. Você tem que treinar, conscientizar, reconhecer as regras de segurança e dos riscos em geral. Uso de EPI e de EPC, que eu já coloquei anteriormente. A capacitação da equipe de resgate de salvamento é importantíssima, os treinamentos para todos. E a emissão da PET, permissão de entrada de trabalho. Análise conclusiva. A adoção de medidas de controles e administrativas a fim de eliminar os riscos em que os trabalhadores estão expostos no processo de impermeabilização. A necessidade da aplicação efetiva dos programas PPRA, PCMSO, PCMAT. O PCMSO, a gente faz aqueles exames periódicos de entrada, de saída, de retorno de trabalho. Né? O PPRA, a gente realmente tem que ser o programa voltado e feito para a sua empresa. A gente verifica, às vezes, que, no momento, não, elas às vezes, conseguem o PPRA, mas não é a realidade da tua empresa. É fundamental que os diretores adquiram conhecimento. Eu digo diretores empregadores, né? Eles adquiram conhecimento das implicações jurídicas para que, na realidade, coloque isso dentro do seu orçamento, né? A engenharia de segurança do trabalho vai ter um percentual, como o Renato falou ontem, mas as suas implicações jurídicas vão ser menores e as suas punições também. A importância de seguir os procedimentos de recomendações pelas fichas técnicas, de atender às informações das fichas. Sugestões de trabalhos futuros. Aprofundar o estudo sobre o descarte de material. Me parece que o IB já tem até algumas orientações quanto a isso, mas isso não é utilizado no restante do país. Então, a gente, além o material ficar em contêineres e ser colocados em locais impróprios, havendo os impactos ambientais. Que as informações apresentadas nos manuais técnicos e na FISPIC sejam traduzidas para facilitação e entendimento dos trabalhadores, em geral, sujeita a punições. Olha só, a NR18, a impermeabilização é um assunto tão importante, né, tão relevante dentro da Constituição Civil, que a NR18 ela fez uma proposta de alteração e que já está em vigor nas NR, né, que ela incluiu um item específico para a impermeabilização, que é o 1824, alvenaria, revestimento e acabamento, no subitem 1824.1, impermeabilização. Então, eu quero só deixar uma mensagem aqui no final, é o seguinte: segundo a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho, ele mutila, ele provoca enfermidades, e, em alguns casos, ele mata. Não por desventura, mas por negligência.
não por ausência das normas, mas por sua violação. Não por sua pobreza, mas por falta de prevenção. Então, vamos realmente levar um estudo a sério da segurança do trabalho, dos engenheiros, dos técnicos, tanto os profissionais, os engenheiros e arquitetos. Estou aqui à disposição de vocês, obrigado. E eu tentei falar rapidinho.